Eu sou humano e, portanto, nada do que é humano me é estranho. Assim falava o poeta e dramaturgo romano Terêncio, e assim falo eu, Flávio Ricardo Vassoler, escritor, professor, youtuber, nômade, fiel como os pássaros migratórios, fundador da Universidade Virtual do Vassoler e apresentador do programa Filosofia do Cotidiano na TV 247. Muito bom dia, pessoal. Bom dia a todas, bom dia a todos vocês. Terça-feira, 20 de fevereiro de 2024, e nós estamos aqui para mais uma aula ao vivo com Vassoler. Taca a vinheta, produção! Pessoal, nós vamos falar hoje sobre um assunto que tem gerado muita polêmica em termos geopolíticos, que gira em torno, primeiramente, da colocação que o Lula, o tripresidente Luiz Inácio Lula da Silva, fez em uma recente visita ao Egito, ao lado do presidente do Egito, Al-Sisi, né, dizendo que o Estado de Israel, sob o atual governo do Benjamin Netanyahu, está cometendo crimes contra a humanidade, genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza. Em contraposição a essa colocação do presidente Lula, o primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, disse que o Lula é uma persona não grata, falou que as colocações não fazem sentido algum, e falou que a colocação do Lula comparando os crimes perpetrados pelos odientos nazistas contra os judeus na Europa, que é a comparação entre o Holocausto e o que o Estado de Israel nesse momento está fazendo contra os palestinos, que é uma aberração, que não tem nenhum tipo de medida e nenhum tipo de comparação. Então, nessa aula eu me proponho a falar com vocês sobre essa questão, uma questão espinhosíssima, uma questão que faz com que o Lula tenha uma assertividade, uma coragem geopolíticas muito grande por fazer essa colocação como chefe de Estado. Essa colocação, para quem está acompanhando as análises mais progressistas, as análises a respeito dessa barbárie que está sendo perpetrada por esse governo de Israel, na esteira de uma série de governos, na verdade, contra os palestinos, esse cotejo não é inusitado. Inusitada é a posição de um chefe de Estado, da importância de Luiz Inácio Lula da Silva para falar sobre esse tema. E aqui, antes de mais nada, é importante fazer uma diferenciação de base. Uma coisa é o posicionamento do Estado de Israel e desse específico governo de extremíssima direita do senhor Benjamin Netanyahu. Outra coisa é a comunidade judaica como um todo. Então, durante essa aula, que tenhamos como referência de base que uma coisa é a atuação do Estado de Israel e a atuação de quem apoia, dentro da comunidade judaica ou fora dela, essas atuações. Porque a comunidade judaica, por exemplo, nos Estados Unidos, em sua maioria, rechaça o que o Estado de Israel está fazendo agora. Nós temos no Brasil um membro da comunidade judaica como Breno Altman, né, que trabalha na TV 247, também no canal Opera Mundi, que escreveu um livro agora, vem publicando, vem fazendo lançamentos do seu livro ao redor de todo o Brasil, um livro contra o sionismo, né, que denuncia os crimes perpetrados pelo Estado de Israel contra os palestinos, tendo ele
ascendência judaica e tendo membros de sua família que pereceram no crime hediondo do Holocausto que os genocidas nazistas perpetraram contra os judeus. Então isso é de base e a gente parte desses pontos para fazermos a análise de hoje, primeiro da colocação do Lula e depois da réplica do Netanyahu, para que entendamos aí como estabelecer parâmetros de cotejo, se é que usar, entre o crime odiento perpetrado pelos nazistas e o que está acontecendo agora contra os palestinos, especificamente na faixa de Gaza, mas também há violações históricas, é claro, na Cisjordânia. Antes de mais nada, gente, eu quero pedir a todas e a todos vocês que deem um like aqui no vídeo, que curtam esse vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas, tá bom? Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro, vocês podem se tornar membros humanistas do canal, tem também a tecla Valeu, para vocês poderem fazer uma contribuição financeira. Tá passando aqui, ó, no pé do vídeo, no banner azul rotativo, a chave do Pix, para vocês poderem fazer uma contribuição via Pix aqui para o canal Flávio Ricardo Vassolera. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Quem quiser, a quem estiver aqui no chat do YouTube, pode fazer um super sticker, que é uma saudação paga, ou um super chat, que é uma pergunta paga. Eu vou agradecer muito a vocês, tá bom? Vamos lá, gente? Bom, o Lula há alguns dias esteve no Egito e fez um pronunciamento diante de um público ali de jornalistas egípcios, o chefe de Estado do Egito, o presidente Al-Sisi, e analisou o que está acontecendo, entre outras questões, falando da parceria entre Egito e Brasil, sendo o Egito o segundo país africano de maior importância no comércio com o Brasil e tudo mais. O Lula apontou isso. E, num determinado momento, ele entrou nessa tragédia que está acontecendo no Oriente Médio, mais especificamente em Israel e na Palestina, e disse o seguinte, vamos em síntese aqui com as colocações do Lula, né? Lula condenou, é importante frisar isso, de base, os ataques que foram feitos pelo grupo extremista Hamas contra israelenses. Houve ataques contra israelenses das forças de ocupação, então, forças militares e policiais, mas também houve ataques e sequestros contra civis. Então, civis ainda são mantidos em cativeiro, ainda são mantidos em poder do Hamas até hoje. Né? Então, o Lula faz uma condenação veemente disso, diz que o Brasil condenou os ataques que ele reputou terroristas do Hamas, né? Muito bem. Depois de ter feito essa colocação, aí sim o Lula vai e fala: se nós condenamos, se o Estado brasileiro, e se nós condenamos o ataque do Hamas, nós não podemos deixar de condenar o que o Estado de Israel, sob, claro, né, o governo do Netanyahu atualmente, está fazendo contra os palestinos na faixa de Gaza, sobretudo vitimando mulheres e crianças. Aqueles que não fazem parte do conflito. Essa foi a colocação essencial do Lula. E vejam, aqui não se trata de uma análise de um intelectual, digamos que não tem correlação com o Estado brasileiro. É uma análise do chefe máximo do Estado brasileiro. E o Lula chegou a dizer que, justamente, haveria uma possibilidade de cotejo entre os crimes que os nazistas perpetraram contra os judeus na Europa e aquilo que está sendo feito pelo Estado de Israel contra os palestinos na faixa de Gaza. Em resposta, e claro que viria uma resposta, sendo o Brasil um país muito importante na geopolítica internacional, sendo uma das maiores economias do mundo, e tendo o Lula o respeito internacional que tem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, chamou o Lula de
persona não grata em Israel, vejam vocês, isso é muito sério, e houve a convocação por parte do Estado de Israel do embaixador brasileiro para prestar contas, para dar satisfação de por que o chefe de Estado do Brasil fez essas colocações. Ontem, eu estava assistindo ao programa Giro das 11 da TV 247, apresentado pela Camila França, e o Walid Rabah, que é presidente da Federação Palestina no Brasil, a FEPAL, saudou o presidente Lula por sua colocação, por sua coragem, né? E ainda disse, né, que obviamente, admitindo, é claro, né, o crime que os nazistas perpetraram contra o povo judeu na Europa, né, o genocídio perpetrado pelos nazistas contra os judeus, que as potências da época se acovardaram diante da Alemanha nazista e então coonestaram, transigiram com esses crimes. Né? Inglaterra, França, Estados Unidos, mesmo União Soviética, não se voltaram contra as colocações contra a Alemanha nazista. Né? E nesse sentido, a Segunda Guerra veio à tona, e no bojo dela, cerca de 6 milhões de judeus, houve 70 milhões de mortes de seres humanos, o conflito mais sangrento da história humana. Dentre esses 70 milhões, foram 6 milhões de judeus assassinados pelo horror do Holocausto. E o Walid Rabah, presidente da Federação Palestina, saudou a colocação do Lula porque um líder da importância do Lula vindo à tona e chamando pelo nome o que está acontecendo contra os palestinos, uma aniquilação, um genocídio, uma barbárie, começa a disseminar pela comunidade internacional um consenso de que não é possível transigir com a morte, com uma guerra que é feita ao arrepio da lei internacional, com o Estado de Israel nesse momento, simplesmente achincalhando, enxovalhando a Organização das Nações Unidas, virando as costas para a ONU, dizendo que vai agir ao arrepio da ONU. É importante frisar que a aliança sem paralelo entre Estados Unidos e Israel hoje está até estremecida. O Joe Biden já fez condenações sobre o que Israel está fazendo contra os palestinos. É claro que a gente pode pensar no caráter casuísta e circunstancial das colocações do senhor Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, porque há um contingente de muçulmanos, né, de uma comunidade árabe, uma comunidade muçulmana, muito grande nos Estados Unidos, e está, então, o senhor Joe Biden preocupado com os votos futuros dessa comunidade numa eleição que ele pode vir a perder para o seu adversário republicano, o Donald Trump, que vai ser, né, o candidato, nós sabemos aí, do Partido Republicano, que, aliás, tem posições pró-Israel ainda mais clamorosas, queria, à época, salvo engano fez, transferir a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv, uma cidade nas cercanias de Jerusalém, para Jerusalém, né, dizendo que Jerusalém é a capital de Israel, numa disputa histórica entre israelenses e palestinos ali pela primazia de Jerusalém. Então, gente, isso colocado, a gente pode analisar, né? O que é que Israel está fazendo contra os palestinos? Então vamos entender, né? O que foi feito? Vamos cotejar. O Lula fez esse cotejo, essa comparação entre aspectos do Holocausto perpetrado pelos nazistas contra os judeus e o que está acontecendo agora na Palestina. Os nazistas, a partir de 1942, mais especificamente de janeiro de 1942, em janeiro de 1942, estabeleceram uma conferência funesta chamada Conferência de Wannsee. Hoje é um museu num bairro um pouco mais afastado de Berlim. Wannsee é um bairro lá em Berlim. Os altos mandatários nazistas, e com a presença de Adolf Eichmann, que depois seria julgado no início da década de 60 em Jerusalém por crimes contra a humanidade, né? Ele que estava foragido na periferia de Buenos Aires sob o nome falso Ricardo Clemente, foi sequestrado pelo Mossad na Argentina, foi levado até Israel, e aí passou por um julgamento
que ficou eternizado com um livro formidável escrito pela grande filósofa alemã de ascendência judaica, Hannah Arendt, né? Eichmann em Jerusalém. Nessa conferência de Wannsee, ficaram estabelecidas diretrizes gerais para a assim chamada Endlösung für die Judenfrage, a solução final para a questão judaica, que é o eufemismo burocrático para o genocídio que os nazistas perpetraram contra os judeus. A partir dali começa a haver um esforço de sistematização, de industrialização, de aplicação logístico-industrial em termos de guetização, vejam vocês, catalogação, guetização, deportação e escravização e extermínio dos judeus nos campos de concentração, sobretudo situados na Europa Oriental. Metade dos judeus, dos 6 milhões de judeus assassinados na Segunda Guerra Mundial, 3 milhões foram dizimados a partir da Polônia, que concentrou a maior parte, tinha o maior gueto judaico da Europa, o gueto de Varsóvia, onde houve uma revolta heróica da comunidade judaica contra a dominação nazista, né? Metade dos judeus pereceu a partir da Polônia. Havia também um campo na antiga Tchecoslováquia, Theresienstadt, e havia campos de concentração na Alemanha e outros espraiados, mas a maioria ali na Europa do Leste. Muito bem. O extermínio do povo judaico, né, ele envolveu, para vocês terem uma ideia, quando eu estive recentemente, eu ministrei um curso chamado Viagem com Vassoler pela Europa Centro-Oriental, e a turma que viajou comigo foi até Auschwitz e foi até Treblinka, né? Nós estivemos até em Auschwitz em Auschwitz II, Birkenau, eles distam um do outro cerca de 3 quilômetros, né? Nós estivemos ali, e eu analisei para os alunos e alunas que estavam lá comigo, a chegada, né? Auschwitz II é aquele campo através de cuja entrada entrava o trem, com vagões completamente insalubres, parte dos seres humanos tratados como gado, tratados como animais, um horror completo. Obviamente nem os animais devem ser tratados com toda a dignidade, né? E os seres humanos também, é claro, pelo amor de Deus. Eles chegavam ali e era feita uma triagem pelos oficiais da SS, havia até a presença do criminoso de guerra, do genocida Josef Mengele, um médico oficial da SS nazista, que viria a morrer no Brasil, aqui no Brasil, morreria na cidade de Bertioga, litoral norte de São Paulo, né? Conseguiu se evadir da justiça e não ser condenado pelos crimes contra a humanidade que perpetrou. E se realizavam, gente, triagens para saber quem seria escravizado e quem já iria para os assim chamados banhos de desinfecção. Uma mentira eufemística para normalizar burocraticamente o morticínio, para fazer com que não houvesse desespero, né, caos, e as pessoas que iam ser mortas, aniquiladas, asfixiadas nas câmaras de gás, eram destinadas diretamente para uma fila, outra para serem enviadas às câmaras de gás, e depois havia todo um processo para recolhimento dos corpos e transporte dos corpos até os fornos crematórios. Um horror, né? E um horror balizado e industrializado. As crianças eram, via de regra, enviadas para as câmaras de gás. E homens mais combalidos, idosos e mulheres mais combalidas também eram enviadas para as câmaras de gás. Só eram explorados como escravos, massacrados como escravos, os seres humanos que pudessem perfazer o trabalho completamente aterrador, em condições de higiene, em condições de alimentação infernais que havia nos campos de concentração, e nomeadamente ali em Auschwitz, que é o maior cemitério dos vivos da história humana, tá? E aí, esse processo em Auschwitz, por exemplo, ele dura de 41 até 45, período de operação do campo de concentração, e recentemente eu fiz uma resenha aqui no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler, sobre o filme Zona de Interesse, muito bom, do Jonathan Franzen, que fala sobre a família do comandante de Auschwitz, Rudolf Höss,
que morava ali ao lado do campo de concentração. Vocês podem assistir a essa resenha que eu fiz na playlist Resenhas de Filmes com Vassoler. Muito bem. Em face desse morticínio, e eu quero frisar para vocês que lá em Auschwitz, no Museu de Auschwitz, existe um mapa da Europa dominada pelos nazistas naquela década, naquela segunda metade da década de 40, né? Com todo o espraiamento metastático, vamos dizer assim, uma metástase para ligação dos mais variados guetos que foram estabelecidos na Europa, guetos aprisionando a população judaica inocente, para que houvesse escoamento até Auschwitz. Então, realmente, gente, nós temos hoje toda a documentação no sentido de mostrar como o Holocausto foi perpetrado industrialmente, com planejamento, com organização, utilizando a tecnologia do iluminismo não para salvar a vida vidas humanas, mas justamente para aniquilá-las com o máximo de eficiência. Estão percebendo, não? Muito bem. Em que esse horror, se é que esse horror pode ser parelho ao que o Estado de Israel, percebam, mais uma vez, não se trata de confundir a comunidade judaica com o que está fazendo este governo específico do Estado de Israel sob a administração Netanyahu. Não cometamos esse erro, né? Se é que é possível haver cotejo, o que é que, entre o Holocausto e os crimes perpetrados agora por este governo do Estado de Israel contra os palestinos, em que pode haver cotejo? Porque o Lula levantou essa possibilidade. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte: o Netanyahu é um direitista e há em seu gabinete ultradireitistas. Vamos nos lembrar de que um alto mandatário de Israel, quando do início, vejam vocês, quando do início dessa brutalidade, primeiro a brutalidade realizada pelo Hamas e depois o início das ações do Estado de Israel, chamou os palestinos de animais humanos. E eu quero chamar a atenção para vocês de que esse era um expediente recorrente da propaganda nazista sob o regime ali do Joseph Goebbels, que foi ministro da propaganda do Terceiro Reich, né? Havia uma aproximação, uma redução, uma coisificação dos judeus como animais, como piolhos, como bactérias, como vírus, uma desumanização, uma despersonalização, para que quaisquer dimensões de empatia entre a população, por exemplo, alemã e os judeus vitimados, havia, claro, uma convivência entre alemães e judeus ali na Alemanha, para que isso fosse extinto, para que isso fosse minorado, para que se aceitassem as medidas que iam ser encobertas em enorme medida da população, mas a população sabia o que estava acontecendo, né? Então, essa associação entre palestinos e animais humanos já dá a dimensão de uma perspectiva xenófoba, racista, uma perspectiva colonial, porque quando nós estudamos a história do colonialismo, as metrópoles jamais consideravam a humanidade parelha daqueles que eram colonizados, dos povos que sofreram a barbárie da colonização. Então, uma perspectiva, sim, nazistófila, justamente por retirar a humanidade dessas pessoas. Agora, é importante dizer que a extrema-direita israelense, teocrática, a extrema-direita israelense, teocrática, fundamentalista, colonialista, xenófoba, racista, tem uma perspectiva da grande Israel, do Rio Jordão até o Mediterrâneo, que esse território todo seja destinado, até pelas escrituras bíblicas em que se baseiam, ao povo de Israel. Só que acontece o seguinte, né? O lema do movimento sionista, um povo sem terra, que seriam os judeus, a partir ali do livro sobre o sionismo do intelectual judaico Theodor Herzl, trazendo à tona uma dimensão de nacionalismo judaico e de retorno dos judeus da Europa
para a fundação de Israel, ali para a região da Palestina, né? No bojo de uma série de outros nacionalismos, como, por exemplo, o nacionalismo dos eslavos da futura Iugoslávia, os croatas, os sérvios, ou então dos húngaros, ou então dos próprios ucranianos, né? Uma série de nacionalismos espocavam naquela Europa do século XIX, no bojo de uma contraposição da Revolução Francesa aos impérios absolutistas internacionais, como, por exemplo, o Império dos Habsburgo, né, a monarquia austro-húngara, ou então o Império Czarista russo, né, esses nacionalismos se espocavam, e o sionismo, que é o movimento de nacionalismo judaico, fazia lobby junto a casas muito poderosas, por exemplo, os Rothschilds, para que houvesse a formação de um Estado judaico na Palestina. Só que esse povo sem terra, quando falou de uma terra sem povo, já tinha uma perspectiva de limpeza étnica, porque essa terra tinha um povo, e um povo que a ocupava por séculos, justamente os palestinos. Então, a ideia da formação de uma grande Israel pressupõe a limpeza étnica, a remoção de uma população secularmente ali estabelecida, com os seus valores, com os seus costumes, com o seu amor à sua terra, com a transgeracionalidade naquele local, né? A expulsão dos palestinos, a destruição das vilas palestinas, mais de 500 foram destruídas no bojo da formação do Estado de Israel. São estudos feitos com muita seriedade sobre uma política, a respeito de uma política sistemática, a partir da formação do Estado de Israel, de terra arrasada para vilas palestinas. Isso é muito sério. Eu, inclusive, aqui no meu canal do YouTube, já fiz também, tá? Já fiz também, gente, uma análise de uma carta que foi publicada no jornal The New York Times, tendo entre os seus signatários intelectuais da ordem de Albert Einstein e Hannah Arendt, que se contrapunham veementemente, prestem atenção, uma carta, salvo engano, do mesmo ano de 1948, o ano de formação do Estado de Israel, uma carta em que grandes intelectuais judeus, radicados nos Estados Unidos, ou estadunidenses, ou radicados nos Estados Unidos, como Einstein e como a Hannah Arendt, que colocavam que o que o Estado de Israel estava fazendo contra os palestinos era da mesma ordem do que os fascistas, os nazistas, os nazifascistas europeus haviam feito contra os judeus durante a Segunda Guerra. Então, como chefe de Estado, o Lula faz essa colocação corajosa, só que eu quero dizer que dentro da própria comunidade judaica e com representantes insignes, representantes fundamentais e importantíssimos como Einstein e a Hannah Arendt, havia uma contraposição fundamental às políticas do Estado de Israel contra os palestinos. Muito importante, eu já fiz uma live sobre isso aqui no meu canal, vocês podem procurá-la aqui na playlist Aulas ao Vivo com Vassoler, tá bom? Agora, vamos entender. O Estado de Israel, agindo mais uma vez, neste momento, contra os palestinos, na faixa de Gaza, sobretudo, mas também na Cisjordânia. O Estado de Israel age ao arrepio das determinações da Organização das Nações Unidas, age sob o resguardo, também criminoso, dos Estados Unidos, que cohonestam as ações do Estado de Israel, e ataca campos de refugiado, bombardeia instalações civis, bombardeia centros culturais e universidades, como que para apagar a memória do povo palestino e a sua transmissão cultural e geracional. Não permite que caminhões de víveres, com água, alimentos, medicações, sejam entregues ao povo palestino, sempre a quem? Então nós estamos falando de uma disseminação de epidemias, de surtos de inanição, de impossibilidade de luz elétrica, pessoas ao relento, com frio, com fome, adoentadas. Há relatos de ataques a hospitais, sempre com a alegação de que sob hospitais haveria redutos do Hamas. Eu quero dizer a vocês que um grande estudioso, tá, da questão
israelo-palestina, o Norman Finkelstein, que tem ascendência judaica e teve familiares mortos também, assim como o Breno Altman no Brasil, o Norman Finkelstein teve familiares aniquilados pelo Holocausto, ele que tem ascendência judaica. Ele chegou a dizer, numa de suas lives, para discutir essa questão atroz que está acontecendo ali no Oriente Médio, ele chegou a dizer que não tem confiança nenhuma no que tanto Hamas diz, quanto o Estado de Israel diz. Então, quando ele diz que, inclusive, organizações não governamentais ou organizações humanitárias que foram supervisionar essa questão, essas alegações, que foram verificar essas alegações de Israel, de que haveria sempre redutos do Hamas sob instalações como hospitais na Palestina, na faixa de Gaza, que isso não foi comprovado. Repito, que isso não foi comprovado. Vocês estão percebendo? Então, cirurgias realizadas sem anestesia. Vocês já imaginaram uma coisa dessa? Então, assim, bombardeamento de campos de refugiado, instalações, prédios da faixa de Gaza completamente reduzidos a escombros. E, é importante dizer aqui, uma taxa de mortes de mulheres e crianças, prestem atenção a isso, superior à taxa de mortes perpetrada pelos criminosos nazistas, num período considerado parelho. Vocês estão percebendo isso? Então, quando se denuncia uma atrocidade, um genocídio televisionado, porque agora, vejam, os nazistas fizeram um esforço de encobrimento. É bem verdade que as organizações judaicas da Europa davam informações para as potências ocidentais e para a União Soviética no sentido de que estava sendo perpetrado um holocausto na Europa contra o povo judaico. E eu quero dizer a vocês, eu estive em Israel e na Palestina 2 vezes, no final de 2017 e no final de 2018. E em 2017, eu visitei o Museu Yad Vashem, o Museu do Holocausto, muito completo, lá em Jerusalém, e o historiador de ascendência judaica que estava organizando uma visita ao Museu Yad Vashem, postulou a pergunta que deve ser feita. Por que é que os aliados, Estados Unidos, Inglaterra e União Soviética, não bombardearam as câmaras de gás para impedir o morticínio? Porque poderiam tê-lo feito, e nesse sentido os nazistas não teriam, ainda mais no contexto clamoroso da guerra, como perpetrar, sem as suas câmaras de gás, como perpetrar aquele crime odiento, dos maiores que houve na história humana. Agora, nós, neste momento, temos muito mais tecnologia, muito mais possibilidade de notícias serem vinculadas em tempo real para cobrirmos esse horror e para que denunciemos esse horror. Agora, vejam, em determinados momentos dos ataques das forças de Israel, das chamadas IDF, Israeli Defense Forces, das forças de defesa de Israel, que agora são forças de ataque brutais, houve a interrupção da transmissão de internet. E o mundo começou a se perguntar por quê? O que é que vai ser realizado ali? O que é que as forças de defesa de Israel não querem que seja filmado nessa realização? Então, gente, quando o Lula faz esse cotejo, ele não o faz de maneira leviana de forma alguma. Ele o faz entendendo que, da mesma forma que os judeus foram vitimados, foram catalogados, guetizados, deportados, escravizados, fuzilados e asfixiados pelo horror do Holocausto, junto com testemunhas de Jeová, junto com pessoas homoafetivas, junto com prisioneiros de guerra poloneses e soviéticos, em sua maioria, mas também ingleses e outras nacionalidades que foram mortas, agora são os palestinos, sobretudo os moradores da faixa de Gaza, que vão sendo empurrados para fora de suas residências, que já não há, que já não existem, e potencialmente vão ser relegados a tendas no deserto, 2 milhões de seres humanos, expulsos potencialmente da faixa de Gaza, se essa investida não for parada. O que é que nós vamos fazer?
Então, quando um líder da envergadura do Lula faz essa colocação, ele o faz clamando para que a Organização das Nações Unidas volte a ter alguma representatividade, porque no mesmo pronunciamento ali no Egito, o Lula disse: os Estados Unidos invadem a Líbia, invadem a Síria, tem o Iraque, tem o Afeganistão, a Rússia invade a Ucrânia. O Lula fez todas essas colocações. E o Conselho de Segurança da ONU, que deveria ser formado por nações propugnando pela paz, é formado pelos maiores, aí o Lula não fala isso, mas eu estou colocando, é formado pelos maiores exportadores de armas do mundo, e aí sim, volto à colocação do Lula, é formado pelas nações mais belicistas. Então, a Organização das Nações Unidas deveria, isso é uma colocação do Lula não ali no Egito, mas já em outras oportunidades, deveria acompanhar o novo desenho geopolítico, histórico, arquitetônico e institucional da contemporaneidade, não ficar com aquele momento, aquela imagem do pós-Segunda Guerra, quando o país hegemônico eram os Estados Unidos, e havia ali também a primazia da União Soviética. Hoje o mundo mudou. A União Soviética, por exemplo, não existe mais desde 91. Os Estados Unidos agora veem a China no seu encalço. O Sul Global se coloca. A renda dos países que formam o Sul Global já ultrapassa a renda dos países do eixo do Atlântico, somados, é claro. Então o mundo precisa de uma nova institucionalidade que abrigue no Conselho de Segurança o Brasil, que abrigue no Conselho de Segurança a Índia, que abrigue no Conselho de Segurança os países da África, países da Ásia, para trazer à tona uma arquitetura, uma engenharia político, institucional e geopolítica que comporte o Sul Global, maioria da população humana, que não, a população que não vai, países que não aceitarão mais ser tratados como colônias ou ex-colônias pelas antigas metrópoles do eixo atlântico. E é nesse sentido que o Lula clama pela ação enérgica e importante para coibir os crimes que estão acontecendo a olhos vistos, televisionados. Vocês percebem, não? Essa é a colocação. É claro que o senhor Benjamin Netanyahu, que após esse conflito, muito provavelmente vai ser apeado do poder e vai para a cadeia, vai ser condenado, ele que já sofria acusações de corrupção, ele que queria degolar a Suprema Corte de Israel para poder governar ditatorialmente, sem qualquer baliza, sem qualquer contrapeso, né? Ele agora lança mão desse conflito, recrudesce esse conflito, justamente para, na conclamação, na urgência de uma guerra, se perpetrar no poder. Eu digo a vocês uma coisa que eu disse logo do início desse conflito. Eu estava, justo quando aconteceu o primeiro ataque do Hamas contra israelenses, né? Ataque que nós lamentamos, eu também lamento profundamente que tenha ocorrido, né? Assim como, obviamente, eu lamento todas as brutalidades históricas do Estado de Israel contra os palestinos na Cisjordânia e na faixa de Gaza, e de base, a aniquilação de vilas e mais vilas palestinas. Eu estava fazendo o curso cultural Viagem com Vassolé pela Europa Centro-Oriental, então tive que esperar alguns dias até terminar esse curso para começar a fazer intervenções a respeito desse conflito, né? Então, gente, eu quero dizer aqui a vocês o seguinte, né? E eu quero só fazer um detalhe. Este canal, vocês não estão me ouvindo falar palavras de calão. Eu não admito aqui no chat pessoas vindo me insultar. Eu estou sendo aqui respeitoso, fazendo uma análise, tenho minhas posições. Quaisquer pessoas que venham aqui até o chat fazer insultos, tá? Não poderão permanecer nesse canal. É de base isso. Eu não vou nem mais falar nada. Qualquer pessoa que vem aqui fazer insultos não poderá permanecer no canal, tá bom? Respeitem, por favor. Eu respeito e demando respeito. Portanto, respeitem para serem respeitados e respeitadas, tá bom? Isso colocado, eu dizia, né? Que a partir do momento que comecei a falar sobre esse conflito, sobre essa agora uma barbárie, né? Que Israel perpetra contra os palestinos, sob pretexto de buscar os agentes do Hamas, vai aniquilando vidas inocentes palestinas. Que eu desconfiei muito
de que o Estado de Israel tenha sido pego de calça curta naquele momento. Vocês sabem por quê? Porque, gente, o Estado de Israel tem um dos serviços de inteligência, de tecnologia e de segurança mais sofisticados do planeta Terra. Existem agentes duplos infiltrados na faixa de Gaza e na Cisjordânia que dão conta de tudo que um grupo como o Hamas ou a Jihad Islâmica, que esses grupos fazem ou pretendem fazer contra o Estado de Israel. A meu ver, claro que isso, como é que a gente vai ter certeza sobre isso? Mas eu estou aqui especulando com vocês. A meu ver, a guerra interessa, como eu já disse aqui, ao senhor Benjamin Netanyahu. E, gente, há informações no sentido de que quase 40 mil palestinos foram aniquilados, assassinados até agora. Sobretudo mulheres e crianças. Eu repito, prédios, casas. Eu quero dizer aqui energicamente e enfaticamente. Eu lamento, pelo amor de Deus, as mortes de israelenses. Eu lamento o sequestro de civis, de pessoas israelenses, de crianças, de mulheres. Lamento tudo isso. Agora, né, e não se trata de fazer uma proporção abissal, uma proporção, falar, olha, foram cerca de 700 pessoas, cerca de 1.000 pessoas, e agora são 40 mil pessoas. Mas vejam, se tratasse de uma guerra contra o Hamas, não haveria esse número de mortes dos palestinos. Isso, gente, é uma política de Estado. Isso está atrelado a uma dimensão da Grande Israel, atrelado a uma dimensão de expulsão dos palestinos de suas casas, para que Israel encampe esse território, sem falar da descoberta de fontes petrolíferas no Mediterrâneo, né? E aí a dimensão, a fascista italiana Giorgia Meloni, fascista, primeira-ministra da Itália, que foi visitar o túmulo do lamentável e criminoso Benito Mussolini em Milão, a bela cidade italiana Milão, ela fez colocações no sentido de que a OTAN, vejam vocês, deveria administrar a faixa de Gaza. Mas por quê, hein? Porque a Itália está interessada nos poços de petróleo descobertos, no petróleo descoberto recentemente ali no mar Mediterrâneo. É um horror, né? E os palestinos que paguem o pato. Eles que sejam desalojados, que sejam desabrigados. A taxa de desemprego, que era altíssima, falta de perspectiva na faixa de Gaza, pessoas vivendo ao relento, economia estrangulada. Então, essa é a questão, vocês percebem? Então as pessoas me perguntam se eu lamento as mortes israelenses. É claro. Agora, eu quero dizer aqui para vocês, não tenho nenhuma confiança nem nas fontes do Hamas, nem nas fontes do Estado de Israel. Isso eu endosso aqui as colocações do Norman Finkelstein. Nós estamos vendo a que estado a faixa de Gaza está sendo relegada. Décadas seriam necessárias para que a faixa de Gaza fosse reconstruída. Eu digo fosse, porque pelo andar da carruagem, Israel não tem a intenção de fazer com que os palestinos permaneçam na faixa de Gaza. E aí a gente vai entendendo, né, com todos esses estudiosos da tensão entre Israel e Palestina, que é o massacre, que essa onda nova de guerra de Israel contra a Palestina tem o objetivo de expulsar palestinos, aumentar o território de Israel. Porque, vejam, as lideranças do Hamas sequer na faixa de Gaza estão, por exemplo, entre outros países, no Catar. Percebem, não? Então, gente, isso colocado, isso posto, nós temos uma situação em que, mais uma vez, Israel usa esse conflito. Tem a casuística do Netanyahu, que pode ser apeado do poder e ir para a cadeia, mas usa esse conflito como mais uma onda de expulsão e expansão. Expulsão dos palestinos e expansão do seu território. Dado o morticínio, repito, sobretudo contra civis, prédios
escolas, universidades, hospitais, centros de memória, centros de cultura, dadas as colocações racistas, colonialistas, xenófobas, por que não é possível fazer um paralelo com a lógica odienta e de morte industrial perpetrada pelos nazistas contra o povo judaico, no bojo da Segunda Guerra Mundial, e o que tá, e aquilo que está acontecendo agora? E esse morticínio? Esse é um paralelismo que pode ser feito. E eu repito, é completamente falaciosa, não verdadeira e assintosa a colocação de que há antissemitismo nesse cotejo. Eu tenho ascendência judaica por parte de pai. Meu pai, a família do meu pai, cujo sobrenome está rolado no site da Embaixada Espanhola, entre as famílias expulsas pela rainha católica Isabela há séculos da Península Ibérica. Depois os reis católicos espanhóis fizeram pressão sobre o rei português para que também expulsasse os judeus de Portugal. Então, os judeus sefaraditas que trazem a minha ascendência por parte de pai foram expulsos da Península Ibérica. Né? Então, eu falo isso tendo ascendência judaica por parte de pai, longínquo, é verdade, mas sim, e com toda a solidariedade ao povo judaico. Né? Eu estudei bastante essa questão do horror perpetrado pelos nazistas contra o povo judeu. Intelectuais judaicos são totalmente essenciais para a minha formação. Vou simplesmente citar alguns aqui. A lista é quase interminável, mas eu vou citar alguns para vocês aqui. Karl Marx, Sigmund Freud, Karl Kraus, Franz Kafka, Theodor Adorno, Max Horkheimer, Walter Benjamin, Erich Fromm, Herbert Marcuse. Vocês estão percebendo? Só alguns que eu poderia... A própria Hannah Arendt, que eu já mencionei aqui para vocês, são alguns dos intelectuais sem cujas obras eu não teria me formado intelectualmente. Né? Então, assim, tudo isso colocado, quando a gente faz esse cotejo, a gente faz esse cotejo para denunciar veementemente o que está acontecendo e para que nós não sejamos testemunhas oculares inertes e, portanto, cúmplices desse horror que está acontecendo. Qualquer ser humano, independentemente de crença, etnia, gênero, afetividade, é um ser humano e merece ser respeitado na sua integridade, na sua integralidade. Falar que a acusação contra o Estado de Israel, nas suas práticas contra os palestinos, que isso é antissemitismo, é política enganosa de ludibril do Estado de Israel para silenciar vozes críticas à sua política de extermínio. Não confundamos, isso é de base, eu comecei a aula falando sobre isso. Não confundamos os judeus, a comunidade judaica, com as políticas do Estado de Israel e especialmente com as políticas desse governo do Estado de Israel. É verdade que, historicamente, para os palestinos, a esquerda e a direita de governo de Israel sempre houve barbárie, seja com o trabalhismo israelense, que tinha até uma noção socialista para os judeus, né? Não para todo mundo, dos kibbutzim, das comunidades agrícolas lá, socializados e socializantes, sejam os trabalhistas, sejam os direitistas, implicam ocupação e ditadura para os palestinos. Gente, eu estive lá em Israel e eu ouvi pessoas tratando os palestinos com desdém, de cima para baixo, como um povo, vejam vocês, como um povo tido como um povo irracional, desregrado, chamando os árabes de desorganizados, de preguiçosos. A gente vê, prestem atenção, obviamente que não são todos, é claro, todos os israelenses que pensam assim, mas certamente, os ultradireitistas o fazem. E a gente vê essa mesma lógica de preconceito trocando o país e trocando os povos no racismo que acontece nos mais diversos pontos do mundo. Vocês vão se lembrar de que, há alguns anos, um então candidato à presidência do Brasil, o extremista de direita, Jair Bolsonaro, foi até um clube judaico no Rio de Janeiro,
prestem atenção, e fez comparações entre seres humanos vivendo em quilombos, dizendo que eles deveriam ser pesados em arrobas. Alguma de nós já foi até uma balança para nós nos pesarmos e havia lá arrobas? Essa unidade de peso é utilizada para animais, para bovinos, por exemplo. Então, esse cidadão, hoje inelegível, e que está enfrentando os processos, e que agora está em maus lençóis, com cada vez mais materialidade, o ligando aos atos golpistas e terroristas do 8 de janeiro, e nós esperamos que dentro da estrutura do Estado Democrático de Direito, coisa que não foi conferida ao prisioneiro político, ao ex-prisioneiro político Lula, que hoje é tripresidente do Brasil, mas nós esperamos que haja todo o cenário de ampla defesa, que esse senhor cotejou seres humanos com arrobas num clube no Rio de Janeiro da comunidade judaica. Isso representa toda a comunidade judaica? Não. E havia pessoas da comunidade judaica no Rio de Janeiro sumamente indignadas, porque um ultradireitista, um nazifascista, estava lá nesse clube, sendo a comunidade judaica, tendo sido a comunidade judaica vítima do genocídio perpetrado pelos nazistas. Então, os judeus de consciência, politizados, mais progressistas à esquerda, estavam indignados e horrorizados com aquilo. Mas nós sabemos que o governo brasileiro de extrema-direita era ultra-aliado do senhor Benjamin Netanyahu. E, aliás, há suspeitas de que as tecnologias de inteligência, suspeitas, vamos investigar isso, as suspeitas de que as tecnologias de inteligência para espionagem de opositores com a chamada BIM paralela e com as Forças Armadas em relação a opositores do regime, do governo nefasto do Bolsonaro, que as tecnologias provinham do Estado de Israel. Vocês estão percebendo, gente, as ilações aqui? Então, gente, essa colocação, eu quero dizer para vocês, do presidente Lula é uma colocação corajosa, porque é uma colocação não de um candidato, mas de um chefe de Estado, de alguém que representa um país rico, diverso, importante na geopolítica mundial como o Brasil. É uma colocação para sensibilizar os demais líderes de Estado, inclusive houve colocações do Xi Jinping, que é secretário-geral do Partido Comunista Chinês e líder da China, né, no sentido de condenar as ações do Estado de Israel e fazer com que haja um consenso para que nenhuma ação dessa monta possa acontecer mais na história humana. É por isso que a colocação do Lula é tão importante, é tão significativa e visa fazer com que o Brasil tenha um papel de árbitro, tenha um papel de mediador nas relações internacionais, um papel fundamental. É assim que o Brasil se cacifa e se gabarita para lutar pela expansão do Conselho de Segurança da ONU e para lutar pelos direitos humanos internacionais em qualquer âmbito. Tudo bem, gente? Então, é esse o cotejo. E termino essa live dizendo: não aceitemos de maneira nenhuma o argumento mentiroso, falacioso, de que quaisquer críticas que sejam feitas ao Estado de Israel sejam antissemíticas. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. A comunidade judaica do mundo, e mesmo a comunidade de judeus dentro do Estado de Israel, eu tenho certeza de que, já conversei, não vou falar nomes, eu converso com pessoas que estão morando neste momento em Israel e se sentem completamente acossadas, porque não cohonestam as políticas criminosas desse governo do Estado de Israel, mas se sentem compelidas ao silêncio, porque agora é uma dimensão de ou está conosco ou está contra-nosco e não defende a existência do Estado de Israel. Eu defendo a existência de dois estados, do Estado israelense e do Estado palestino. Eu defendo uma coexistência pacífica. Eu defendo que se recuem, o que é praticamente não factível, porque os colonos de extrema-direita que ocupam ilegalmente, e a ONU já condenou tudo isso, terras na Cisjordânia, deveriam sair de lá, porque esse é um território palestino.
Mas não, isso faz parte da política de expansão da Grande Israel. Uma política colonial, uma política que cinge cidades palestinas, Hebron, Ramallah, pessoas que são humilhadas em checkpoints, passam horas e horas para atravessar um naco da cidade. Assistam ao documentário Five Broken Cameras, 5 câmeras quebradas, vocês vão entender pelo que os palestinos passam ali, nas zonas de ocupação israelense. É isso então, gente. Então, é isso que que eu gostaria de falar aqui para vocês, tá? E eu espero ter não só me posicionado, como trazido luz para algumas questões, e para que nós entendamos que uma política sistemática de extermínio, que é aquilo a que nós estamos assistindo agora contra os palestinos, extermínio e expulsão, barbárie, genocídio e limpeza étnica, deslocamento populacional forçado, destruição de casas, da herança cultural, de hospitais. O que isso tem a ver com o Hamas? Não se trata apenas e tão somente de lutar contra o Hamas, até porque, gente, o Hamas não vai acabar, e se acabar vem outra organização. Se trata de ocupar, se trata de dominar, se trata de expulsar. Tem uma logicidade, uma sistemática nisso. Por isso o cotejo, por isso a comparação. Tá bom, gente? Então quero agradecer a todas e a todos vocês que assistiram aqui a essa live. Quero pedir a vocês que deem um like aqui no vídeo, que curtam esse vídeo, que disseminem esse vídeo pelas redes sociais, para que nós possamos dialogar com cada vez mais e mais pessoas. Aqui embaixo do vídeo tem a tecla Seja Membro. Eu peço que vocês, por favor, se tornem membros humanistas do canal, para que nós possamos aqui profissionalizar cada vez mais esse canal do YouTube Flávio Ricardo Vassoler. Tem também a tecla Valeu, para vocês fazerem uma contribuição financeira. Tá passando aqui, ó, embaixo do vídeo, a chave do Pix. Ajuda muito, gente, quando vocês fazem Pixes para contribuir para o meu canal Flávio Ricardo Vassoler. A chave do Pix é nomade.editora@gmail.com. Vocês ajudam muito o meu canal fazendo um Pix aqui, tá bom, gente? Se inscrevam aqui no canal, toquem a sinetinha para poderem receber as notificações, e nós nos vemos então numa próxima oportunidade aqui no meu canal Flávio Ricardo Vassoler. Fim da mais uma aula com Vassoler ao vivo. Taca a vinheta aqui, produção. Tchau, pessoal. Até a próxima.